Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 16 de novembro de 2020. O encontro histórico entre Greta Thunberg e Malala Yousafzai. Ana Beatriz Rosa escreveu para o site do FIPOST Brasil que a terça-feira 25/02 pode ser considerada um dia histórico pelo menos para quem acompanha e admira o trabalho de duas das principais vozes sobre direitos humanos e meio ambiente em todo o mundo. A gente não sabia o quanto precisávamos, mas essa foto do encontro entre Malala Yousafzai e Greta Thunberg deixou o nosso coração quentinho quando foi compartilhada no feed do Instagram. Também pudera. Yousafzai, ativista paquistanesa de 22 anos de idade, foi a mais jovem homenageada do Prêmio Nobel em 2014. Ainda, a ativista climática sueca de 17 anos, Thunberg, foi nomeada para o Prêmio Nobel da Paz 2020. Precisa dizer mais alguma coisa? Malala compartilhou a foto com Greta no Instagram e, em seguida, publicou a mesma imagem em sua conta do Twitter. Na mensagem, ela afirmou que Greta seria a única amiga pela qual faltaria um dia de aula. Também no Instagram, Greta respondeu que finalmente tinha conhecido a sua musa inspiradora. Era só uma questão de tempo para que esse encontro acontecesse. Quando Greta Thunberg se tornou uma das principais vozes sobre as mudanças climáticas durante uma manifestação em Nova York em setembro do ano passado, Yousafzai tweetou deixando claro seu apoio. Estou muito feliz em ver que jovens mulheres ao redor do mundo estão liderando o movimento climático. Obrigado a garotas como @Greta Thunberg por usar sua voz, falar a verdade aos poderosos e incentivar outros jovens a fazerem o mesmo, escreveu. A ativista sueca viajou para o Reino Unido para participar da greve escolar em Bristol. Enquanto isso, Yousafzai é estudante de graduação do curso de Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford. E foi entre o calendário de aulas, almoços e reuniões que as duas se encontraram. Alguns estudantes da universidade não esconderam a alegria de ver a dupla de ativistas atravessando os corredores. Por aqui, a gente só ficou imaginando sobre o que elas conversaram. Planos para dominar e salvar o mundo. Estamos com elas. Em Obras Póstumas de Allan Kardec, no capítulo intitulado A Minha Iniciação no Espiritismo, há a mensagem à nova geração de um espírito que preferia se manter anônimo e assina somente como espírito, onde diz: o reino do ouro dará lugar a um reino mais puro. Logo, o pensamento será soberano e os espíritos de elite, que vieram de antigas épocas para iluminar seu século e preparar os futuros séculos, reencarnarão entre vocês. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram, uns as gloriosas moradas, outros, os grandes trabalhos em que a felicidade se junta ao prazer de se instruir, para virem retomar o bastão de peregrino, que apenas tinham depositado na entrada do templo da ciência e, nos quatro cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão com pavor jovens imberbes, que virão, com uma linguagem profunda, retrucar seus argumentos, que acreditavam irrefutáveis. O sorriso sarcástico não será mais uma defesa segura e precisarão responder, sob pena de serem desmoralizados. Então, o círculo vicioso em que se fecham os mestres da vã filosofia será completamente exposto, porque os novos campeões trazem consigo não apenas uma luz, que é a inteligência desembaraçada de véus grosseiros, mas ainda muitos deles gozarão desse estado particular, privilégio das grandes almas, como Jesus, que dá o poder de curar e de fazer maravilhas, consideradas milagres. Diante dos feitos materiais, em que o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialista será rechaçado em seus discursos e pela palavra mais eloquente que a sua e pelo feito patente, positivo e provado por todos, porque, grandes e pequenos, novos São Tomés poderão enxergar claramente as coisas.
Sim, o velho mundo deteriorado desaba por toda parte, ele acaba e com ele todos esses velhos dogmas que só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. No livro A Nova Geração Visão Espírita das Crianças Índigo e Cristal de Divaldo Pereira Franco e Vanessa Anceloni. As informações contidas no livro baseiam-se, em parte, em uma esplendorosa palestra proferida por Divaldo Pereira Franco, em 18 de fevereiro de 2006, em Oswego, Illinois, USA. No livro Divaldo Pereira Franco nos conduz com profundidade e sabedoria nessa viagem ao nosso passado. Remonta aos seus primeiros momentos, analisando a evolução da humanidade terrena que ocorreu a partir de uma indispensável intercooperação planetária, graças às migrações de espíritos. A partir daí, explicações coerentes são dadas sobre a definição de criança índigo e cristal, suas diferenças, tipos e comportamentos. Asseveram os espíritos nobres que a nova geração é que vai desenvolver o lado direito do nosso cérebro, o lado intuitivo, mediúnico, a área das percepções psíquicas. Essa geração que se está formando vem sendo chamada de geração de crianças índigo, em razão de serem seres especiais que emitem, em suas auras, uma irradiação com uma tonalidade azul-violeta específica, igual a índigo, que é encontrada em uma planta na Índia. As crianças índigo não se submetem a ordens, não obedecem a filas, não ficam quietas, e parecem saber mais do que os adultos, o que normalmente choca seus pais e educadores, e, às vezes, demonstram saber mais do que esses, embora não o possam expressar corretamente. As estatísticas revelam que elas começaram a chegar no século passado, por volta de 1970. E que nos anos 90, o seu número já era muito grande, o que constituiu um grave problema para a neurologia, para a psiquiatria, que no seu código de classificação referente às doenças havia estabelecido que uma criança que não tem atenção, irrequieta, revela ser portadora de alguma patologia, como autista ou hiperativa. Temos também as crianças cristal, espíritos mais elevados igualmente estão chegando à Terra, a fim de auxiliarem na grande transição planetária. São as crianças denominadas cristal. Aquelas que não são rebeldes, mantendo-se silenciosas, observadoras, responsáveis. De início, parecem ter dificuldade de se expressarem verbalmente, que logram, quase sempre, a partir dos 3 anos de idade. Não são irrequietas como as índigo. São muito introspectivas, gentis, amorosas. Allan Kardec, em 1868, publicou o livro chamado A Gênese. Nessa obra monumental, ele refere-se a esses seres, certamente com outras palavras, que constituiriam a nova geração. Os espíritos que virão de outra dimensão para promoverem o progresso da humanidade. Emigração e migração de espíritos, indo de um planeta para outro em contínuo intercâmbio. Como a Terra está vivendo a hora da grande transição, aqui encontramos espíritos primários, perversos, mas também de outras estirpes mais elevadas, envolvidos na obra de transformação do planeta de provas e expiações para mundo de regeneração. Desde aquela época, Allan Kardec já descrevia que a época atual é de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma, no mundo, pelos caracteres que lhes são peculiares. A nova geração, onde incluímos Greta Thunberg e Malala Yousafzai, se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior.
não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de novembro de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.